Fala pessoal, bem-vindos à Nova Concurso, sou o professor João Brasil. Nós vamos hoje falar como montar um plano de estudos para a prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas você aí que está nos assistindo, se você não tiver ainda se inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa uma curtida aí para o nosso vídeo e ativa o sininho para receber as notificações. Não tem notificação em excesso, é só para você ser avisado quando sai coisa boa, coisa nova no nosso canal, para ajudar você aí na sua missão de conquistar sua sonhada vaga. Maravilha? Então não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Maravilha? Então nós vamos conversar hoje um plano de estudos aí para a prova de agente de polícia para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, como organizar os seus estudos, algumas dicas, algumas sugestões, deixar bem claro, não é uma fórmula mágica pronta, mas é um plano bem montado, baseado aí na experiência de todos os nossos professores e que a gente tem em lidar com alunos de concursos, para você adaptar aí na sua realidade, para você ir estudando para a prova e algumas dicas. Às vezes, você que já está estudando, de repente, para alguma outra prova, já estuda há um tempo, já tem mais facilidade em montar um plano de estudos. De repente, quem começou agora, a gente fica um pouco perdido no começo. Como é que eu começo? Como é que eu monto? Priorizo qual matéria, qual outra? É isso que a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje juntos. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, deixando só as minhas redes sociais, curtam lá também, sigam que tem bastante conteúdo bacana, tanto no Facebook quanto no Instagram, para você que está aí nessa corrida pela sua vaga em concurso público. Bom, em 2013 teve o último concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal. Teve provas de agente e escrivão, como vai ser agora, como está prestes a sair agora. São 120 questões. A diferença de qual conteúdo que é mais cobrado varia de cargo para cargo. A gente vai focar hoje em agente, então eu vou apresentar a distribuição baseada no concurso de 2013 da prova de agente, e aí fala, poxa, mas eu posso inferir isso, que vai ter semelhança? A tendência é que tenha, porque muito possivelmente já foi inclusive autorizado a contratação da mesma banca que fez o concurso de 2013, que é o CESP, hoje é o SEBRASP. Então, a tendência é que mantenha o mesmo formato de prova. Então, imaginamos que vai manter a mesma proporção de disciplinas, ok? Então, a prova de agente, isso daqui é um diagrama para mostrar mais ou menos. Quanto maior o retângulo aqui, maior o conteúdo. Então, a gente separa um bloco aqui de normas e legislações que dá uma olhada. É o maior bloco. Ou seja, é o que mais vai cair na minha prova? É o que mais vai cair na minha prova. Depois eu tenho dois outros blocos de mesma intensidade, mesmo tamanho, ó. Humanas, português e atualidades, e exatas. Informática, raciocínio lógico. Então, ou seja, quando eu monto um plano de estudos, eu vou ter que priorizar as disciplinas numa proporção parecida, ou seja, eu vou ter que ter mais tempo para estudar normas e legislações do que eu vou estudar humanas, exatas ou raciocínio lógico. Mas é uma coisa importante. Primeira coisa, às vezes a gente tende a olhar para isso aqui e falar, então eu vou priorizar normas e estudar os outros quando der. Não façam isso. Por que é importante priorizar todas as disciplinas do edital? Por quê? Tem gente que vai fazer isso, vai priorizar, eu vou priorizar normas e vou estudar um pouquinho de exatas, de informática. Essas disciplinas que às vezes aparecem menos são a chave para você desempatar com a sua concorrência. Por quê? Geralmente quem vai prestar uma prova dessa tem bastante conhecimento de norma, vai estudar bastante norma, porque o peso é muito maior. Mas acaba negligenciando essas duas aqui, essas duas áreas. Ou de repente uma matéria dentro, atualidades, que vocês vão ver que é a que menos aparece, fala, se der, depois eu leio alguma coisa. Aí de repente na prova aparecem duas, três questões e não acerta nenhuma. Duas, três questões numa prova dessa, você salta muitas vagas à frente. Então o primeiro passo importante, na montagem do plano, que eu vou apresentar algumas possibilidades, não negligenciem nenhuma disciplina. O que a gente vai fazer é ter mais horas por semana para as que caem mais, e obviamente as que caem menos vão necessitar menos horas, a gente vai dedicar menos horas. Mas não negligenciem nenhuma disciplina, porque essas disciplinas, às vezes, que parecem ter um peso menor, elas são a chave para desempatar. A gente sempre chama de disciplina de desempate. Por quê?
uma ou duas questões que a gente acerta dessa, que a minha concorrência não acertou, eu salto aí uma infinidade de vagas adiante. Maravilha? Esses são os blocos gerais. Então, normas e legislações, humanas, que é português e atualidades, e exatas, informática, raciocínio lógico. Agora eu vou destrinchar um pouquinho mais esses blocos para vocês verem as disciplinas que aparecem. Ok? Então, na prova de agente, normas e legislações está dividido em direito penal e processual penal, e aqui também entra legislação extravagante, constitucional e administrativo, e ECA, direitos humanos, normas federais e do Distrito Federal. Humanas, em português e atualidades, a proporção está assim, português é a maior parte, e essa faixinha aqui de atualidades. Ou seja, português tem um peso maior no bloco que nós denominamos humanas do que atualidades, mas, de novo, não vamos negligenciar atualidades. E exatas, eu tenho uma divisão igual entre informática e raciocínio lógico. Então, veja bem, normas e legislações nós quebramos em 3 blocos. Você vai entender por quê, para a gente poder montar o plano de estudos um pouquinho mais adiante. Então, eu tenho o bloco do penal e processual penal, o bloco do constitucional administrativo e o bloco de ECA, normas federais, Distrito Federal e outras coisas. E em humanas, português, atualidades, informática e raciocínio lógico. Então, esses são os blocos de estudo, são esses blocos que vocês vão estudar, ok? Então, esses 5. Repara que todos esses blocos pequenos têm o mesmo peso dentro do bloco maior. Então, cada um desses blocos na parte de normas tem o mesmo peso, menos atualidades, que é menorzinho que português. Maravilha? Bom, vamos então começar a fazer a montagem do plano. E aqui eu estou apresentando mas eu já vou explicar, mas importante. Qual é o objetivo de um plano de estudos? É ter um guia para a gente seguir. Primeira coisa, e aí tá uma questão psicológica nossa. Quando eu vou começar a estudar, quem já está estudando há algum tempo, já fez outras provas, talvez isso não seja novidade, isso já esteja tranquilo. Quem tiver começado agora, pode estar pensando, mas como é que eu vou começar a estudar? O plano é para ajudar isso. O plano é para criar uma rotina. Sabe, igual quando quem já fez ou faz academia, vai na academia e fala, ó, eu vou começar pelo aparelho tal, depois o aparelho tal, tal e tal. Isso é um plano de estudos. Eu vou estudar essa disciplina, depois essa e assim por diante. E a questão que eu falo que às vezes é psicológica, não adianta olhar lá na frente, eu vou ter que estudar todo o conteúdo, porque isso naturalmente dá uma... A gente se cansa só de pensar, até desmotiva um pouco, fala, puxa, quanta coisa para estudar. Não é o foco, pessoal. Encarem isso aqui como é um exercício de cada dia. O objetivo é cumprir metas pequenas diárias. Então, se segunda-feira eu marco que é um dia de estudar português e informática, eu vou focar, ó, amanhã eu tenho que estudar português e informática. Consegui estudar português e informática, cumpri a minha meta do dia, vou para outra. Não fiquem olhando lá na frente. Igual um maratonista que corre lá 42 quilômetros, ele não começa a prova pensando na chegada, ele vai indo passo a passo, quilômetro por quilômetro. É assim que a gente vai no plano de estudos. Parece um discurso bonito de autoajuda, né? Mas não é, porque se a gente pega o edital, vê aquele conteúdo extenso e fala, nossa, vou ter que estudar tudo isso. Não, a gente fala, eu vou estudar de acordo com um plano, que vai fazer com que eu cubra tudo isso. Pergunta, de repente eu já estou estudando antes. Aí, bem antes do concurso, eu acabo o conteúdo inteiro. O que eu faço? Para? Não, eu vou continuar estudando. Eu começo de novo. O que a gente chama de ciclo de estudos. Então, geralmente a gente estuda por ciclos quando a gente está esperando um edital abrir. Então eu vou estudando as disciplinas, acabei eu começo de novo. Mas aqui, se você já está estudando antes, já tem algumas disciplinas que você já viu, etc., não é para acabar o edital e, beleza, vou parar de estudar e esperar a prova, de jeito nenhum. Acabou, recomeça. E aí, vendo o tempo que tem até a prova, recomeça focando em matérias que de repente você tem um pouco mais de dificuldade. Tá? Então isso é importante. Eu vou dar algumas sugestões de planos aqui. Eu tenho que seguir exatamente? Não tem. Você vai adaptar para a sua realidade. Mas aqui está uma sugestão de distribuição de horas de estudo. Tá? Isso que eu acho que vale a pena vocês prestarem um pouquinho de atenção, que a gente pesou um pouquinho mais as disciplinas que tem mais peso e assim por diante. Maravilha? Então eu vou começar vou explicar a lógica aqui, os outros vão ser mais tranquilos. Então esse é um plano para quem quer estudar os 7 dias da semana, 4 horas por dia.
Então aqui, ó, cada retângulo desse aqui representa 1 hora. Então significa o quê? Que, por exemplo, na segunda-feira, direito penal e processual penal vai ser estudado por 2 horas. Raciocínio lógico por 2 horas. Então esse foi o plano. Direito penal e processual penal, 4 horas por semana. Aqui e aqui. Direito civil e administrativo também 4 horas. E o ECA, direitos humanos, etc., também 4 horas. Então, nós espalhamos aqui 4 horas por bloco, então são 12 horas da parte de normas. Raciocínio lógico e informática, 4, 8, 12, 16. Ok? Ah, eu falei 12, não, são 24 horas de normas, 16 de exatas e 4, 8, 12 de humanas. Isso foi feito baseado no conteúdo que caiu no último concurso. Então veja bem, a gente tem aqui, como o maior bloco é o bloco de normas, todo dia estudar alguma coisa de normas. Mas alternando, então num dia o bloco de direito penal processual penal, no outro constitucional administrativo, no outro ECA, normas, etc. Faz o que depois? Volta para direito penal. E aí é a questão do ciclo, ok? Raciocínio lógico e informática a gente alternou aqui com português. Então, raciocínio lógico, português, lógica, informática, português e informática. Ou seja, então eu estou aqui por semana, 4 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas, desculpa, 2, 4, 6, 8, 12, estou ruim de conta aqui, 12 horas de normas, 2, 4 de raciocínio lógico, 2, 4 de português e 2, 4 de informática. Ou seja, eu consegui dividir de uma forma, dar peso maior para o bloco de normas e um peso menor para os outros blocos, mas também um peso importante. E o domingo? Domingo eu tenho atualidades e tem isso aqui, ó, atraso. O que é atraso? Ah, é sinal que eu vou atrasar nos estudos? Não é um sinal que você vai atrasar nos estudos. Eventualmente, a gente tem mais dificuldade com alguma disciplina. Então, eu estou estudando disciplina e eu demorei muito tempo para estudar um tópico. Isso faz parte. Tem gente que fala, ai, nossa, olha como eu sou devagar. Tem gente que fala pior, fala, eu sou burro, eu sou burra. Não, não existe isso. Não existe burro não é isso. Cada um de nós, eu tenho mais dificuldade em alguma coisa, você tem mais dificuldade em outra, isso é normal, ainda bem que somos todos assim. A questão é, o tópico que eu às vezes atrasei mais, ó, essa semana eu me atrasei um pouco mais em direito penal, porque eu enrosquei num tópico lá. Tudo bem, eu tiro o atraso no meu dia do atraso, domingo. João, e se eu passar a semana inteira sem atraso algum? Usa o horário do atraso para fazer uma revisão. Revisar os principais tópicos, pegar aqueles cartõezinhos, fichinha e escreve. A gente sabe que estudar tem que estudar escrevendo. Então pega aquelas fichinhas, escreve e faz um resumo do que estudou na semana. Ponto. Mas usa esse horário. Não fica um horário jogado lá se você for estudar 7 dias por semana. Maravilha? Então, seguindo essa lógica, agora a gente também faz 4 horas por dia. Mas aí um dia com descanso. Ah, precisa de um dia com descanso? Seguinte. Precisa de algum momento de descanso. Isso não tenha dúvida. Por quê? Senão o cérebro não aguenta. O cérebro ele não funciona em ritmo insano. Entendeu? Vou estudar ininterruptamente. Não funciona. O cérebro precisa de um tempo de descanso para absorver o conteúdo estudado. E descanso envolve uma coisa muito séria que chama sono. Tudo que a gente estuda, que a gente escreve, fixa, o cérebro ele guarda numa região dele. Quando a gente dorme, o que o cérebro faz? Tudo que a gente guardou de relevante num dia, ele armazena nos seus arquivos. Arquivos que vão ficar lá seguros. O que não precisar, ele joga fora, ele descarta. Sabe, por exemplo, se a gente parar para pensar, a gente tem que buscar muito na memória para lembrar o que almoçou há uma semana atrás. Por quê? Porque isso a gente comeu no dia lá. Só foi uma refeição muito gostosa, a gente lembra, mas é difícil lembrar alguns detalhes. Por quê? Porque quando a gente dorme, o cérebro ele apaga. Agora, coisa importante, ele guarda nos arquivos. Mas quando que ele guarda nos arquivos? Quando a gente dorme, quando a gente tem sono. Então, é preciso do descanso. Que eu coloquei um dia de descanso. Por exemplo, aquele plano de 7 dias por semana, 4 horas por dia, poderiam ser 6 horas.
De repente eu estou numa situação que eu não estou com algum emprego externo, eu estou me dedicando só aos estudos. Eu posso ter um tempo maior, eu vou estudar num período, descanso no outro e assim por diante. Esse aqui, por exemplo, 4 horas por dia, se for o meu caso, eu trabalho manhã e tarde inteira, vou estudar só à noite. Então já vai ficar uma rotina bastante puxada. Possível? Possível. Factível. Depende um pouquinho do nosso esforço. Mas aí também, para descansar, eu tiro o domingo, por exemplo, eu não faço nada. Vou dar um exemplo. Então, eu, semana inteira, trabalhei de manhã à tarde, estudei à noite. Domingo eu paro. Para quê? Para me recuperar para a semana seguinte. Por isso colocamos o descanso aqui. E aí, como é que foi distribuído isso aqui? De novo, pesando mais a parte de normas. Então, 4 horas de direito penal, 4 de civil, e aqui a gente cai de 4 horas em ECA, direitos humanos e etc., para 2. Mantivemos raciocínio lógico, tiramos 2 horas de informática e mantivemos atualidade e horário do atraso aqui. De novo, são sugestões, ok? E agora, não consigo estudar 4 horas, vou estudar 3. Maravilha, isso aqui é uma sugestão de plano com 3 horas. De novo, priorizando a parte de normas. Então, aí nós temos aqui um dia só para estudar a parte do bloco de normas, direito civil e processual penal, ECA de direitos humanos. Temos aqui mais 2 de direito penal, mais 2 de civil administrativo, 2 de civil administrativo e mais uma aqui de ECA. Então, 2, 4, 6, 7, 8 horas por semana disso. Português passa para 3 horas, atualidades 1 hora, informática 3 horas, 2 horas no domingo e sábado, raciocínio lógico às 3 horas. O único dia para fazer raciocínio lógico. E aqui 1 hora para tirar o atraso se precisar na semana. E dá para fazer também 3 horas, 5 dias por semana. Poxa, mas às vezes por quê? Às vezes eu trabalho de final de semana. Tem essa questão. Às vezes e outra, nós temos às vezes família, filhos, tenho que dar conta de tudo. Trabalhei a semana inteira, corri, final de semana, preciso dar conta de casa, seja ajudar meu companheiro, minha companheira, enfim, cuidar do filho, da filha. Diversas alternativas. Isso me impede de estudar? Não, podemos estudar. Ah, se eu estudar mais, é sinal que eu vou melhor? Isso é muito relativo. A questão não é o tempo que eu estudo, é a qualidade do tempo que eu estudo. Às vezes eu posso ficar 4 horas sentado com um livro, olhando para o livro, mas pensando em um monte de outras coisas, indo e voltando, mexendo no celular, ou desligado, ou não concentrado. Que em meia hora bem feita eu resolveria de estudo. Então, o mais importante é aproveitar o tempo de estudo. Por isso que eu falo, não tem fórmula mágica. Às vezes a gente busca lá, qual foi o plano de estudos do cara que passou no concurso. Tá, aquele plano serviu para ele. Vai ter alguém que estudou mais e menos do que ele que também passou. E quem estudou mais que ele em termos de tempo e não passou, e quem estudou menos e passou às vezes até melhor. Isso é relativo. O mais importante é adaptar um plano para a sua realidade. Qual é a minha realidade hoje? E aí, claro, né, a gente saber que tem que ter um pouco de esforço. Falar, minha realidade, eu quero estudar uma hora por dia só. Tá, é possível? É, mas fica um pouquinho prejudicado. Pelo menos aí 3 horas por dia. Se conseguir mais, melhor. Mas eu consigo 3. Eu vou me esforçar, vou chegar em casa, não vou fazer nada, já vou comer alguma coisa, vou sentar no meu ambiente de estudo e já vou começar. Eu consigo estudar 3 horas. Maravilha. Se essas 3 horas forem bem aproveitadas, com foco, com concentração, vai ser ótimo. É isso que importa. Beleza? Então eu fiz uma opção aqui também com 5 dias por semana. E aí, blocos de 1 hora. O único bloco que está de 2 horas é raciocínio lógico. E falar, por que raciocínio lógico aqui está com um bloco de 2, aqui de 3? Aí vai falar, tá puxando sardinha pro seu lado, eu sou professor de raciocínio lógico. Mas não é isso. Por um motivo mais simples. Raciocínio lógico, geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade e exige um pouco de prática, de fazer exercício. O exercício demora um pouco mais. Questões de humanas a gente tem que ler bastante, pensar, mas responde. Raciocínio lógico às vezes tem cálculo para fazer, conta. Então, para não fragmentar muito o estudo, fazer blocos maiores, para o estudo render mais, tá? Por isso. Então aqui tem uma opção com 5 dias. Então, 1 hora de informática, 1 hora de atualidades, 2 de informática, 3 de português, 2 de ECA, 3 de processual processual penal e 2 de civil administrativo. E está liberado o sábado e o domingo. Aí o que pode ser feito, se eu não tivesse opção no final de semana, deixa assim,
Quando for chegando mais perto da prova, usa o sábado e domingo para fazer revisões. Ou aí vai, um mês antes da prova, eu adapto a minha rotina, vai ser um mês, para usar aí 4 sábados para fazer revisão e outras coisas. Tirar o atraso assim por diante. Beleza? E como estudar? Gente, material de qualidade. A gente, na Nova, que tem muito material bom, vai ter material para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Material atualizado é importante, não material de anos e anos atrás, porque isso não vai nos ajudar. Tem que ser material atualizado para o concurso atual, que cubra os tópicos que eu preciso ver. E aí é o seguinte, o jeito de estudar é seu. Eu gosto de fazer resumo, faça resumo. Eu gosto de fazer mapas mentais, faça mapas mentais. O mais importante é, estudar não é uma atitude passiva, ou seja, não é só ler. Vou ler muita coisa, mas eu preciso escrever, porque é como o cérebro guarda. É como ele vai armazenar, é como ele processa. Isso é do nosso cérebro. Tem gente que tem uma memória visual melhor, tem gente que tem um pouquinho pior, mas eu tenho que escrever. Faça um resumo, um mapa mental, o que você quiser, mas escreva. Escreva. Gaste tempo escrevendo. Porque é assim que o cérebro fixa, que ele absorve o conhecimento. Aí, a hora que eu durmo, o cérebro guarda nos arquivos. Aí pronto, o estudo está lá sedimentado. Quando eu precisar dele na prova, o meu cérebro ele vai saber aonde buscar. Nosso cérebro é uma máquina poderosíssima, a gente tem que saber usar bem ela. Tá? Bom, e exercícios dos conteúdos que caem e de provas anteriores. O melhor jeito de praticar é com exercício. Não adianta eu só estudar, ler, fazer 1000 resumos. Se eu não praticar, não adianta. Por quê? Porque muitas vezes o concurso, ele não vai avaliar, o objetivo dele também não é avaliar quem sabe o conteúdo inteiro, é quem fez a prova. Então, às vezes eu pratiquei tanto, que eu já peguei o estilo da banca que eu posso pegar uma questão que eu não tenho ideia como resolva, mas dado o estilo eu sei às vezes que caminho seguir, etc. Até para dar às vezes um chute inteligente, que a gente acontece de chutar, ninguém vai para uma prova chutar tudo, mas uma questão que eu não sei, eu tenho que marcar alguma alternativa lá quando não é concurso, que uma errada anula uma certa. Mas até para fazer isso, é bom eu conhecer o estilo da banca. Então, prática, não deixem de fazer exercício. Só estudar lendo e escrevendo não tem como. Maravilha? Então, é isso, pessoal. Nós fechamos aqui essa aula para falar do plano de estudos para agente de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal. Não se esqueça, curta aí o nosso vídeo, se inscreve no canal da Nova Concursos. Tem muita novidade importante para você, ajudar você rumo à sua vaga. Maravilha? Nós nos vemos. Bons estudos, estamos junto com vocês. Boa sorte, até a próxima. Abraço.